Fala, gente querida, a gente está aqui de novo em mais um projeto à mesa. E se você pudesse, depois de ouvir uma mensagem, sentar com o pregador e fazer perguntas a respeito dela. Uma das faces dessa nossa programação é essa. A gente está trazendo duas pessoas que acompanharam uma mensagem minha, fizeram anotações, pegaram perguntas das pessoas na internet que assistiram essa mensagem também e a gente vai compartilhar. Eu vou dizer para você só um pouquinho do que eu comentei nessa mensagem, para que você possa saber do que a gente vai falar. E eu tenho certeza que você vai ter um tempo de edificação e de crescimento bíblico. Então você acompanha a gente. Não esquece que é muito importante para nós que você faça o seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas, para o nosso canal crescer e o YouTube empurrar ele para mais gente ainda e a gente poder levar essa boa mensagem da esperança do Evangelho, as boas novas de Jesus a cada vez mais pessoas. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai estar aqui na mesa falando sobre uma mensagem que eu preguei aqui na igreja, triunfando no deserto. Triunfando no deserto. A primeira coisa que você tem que entender, não era para escapar do deserto, mas era para triunfar no deserto. Às vezes a gente quer fugir quando Deus quer que a gente vença. O deserto é um lugar onde a gente conhece Deus e a gente se conhece também. É ali que a gente pode ver algumas coisas dentro do nosso coração e começar a discernir se estamos prontos ou não para a próxima fase. O que a gente está chamando de deserto nessa mensagem é aquele período de transição, quando você fecha um ciclo e avança para o outro. E às vezes é nesse período entre um pico e outro da sua vida, entre um território e outro da sua vida, você passa por um vazio, onde você vai deixar para trás aquilo que não lhe pertence mais e começar a se preparar para aquilo que está por vir. Então, bem-vindo a mais um À Mesa. E hoje eu estou aqui para você que está com a gente, já com as minhas amigas aqui que me acompanharam na mensagem de domingo, que também registraram as perguntas. A primeira, Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, bispo. Joia, preparada? Preparado, vamos Vai lá. ser um tempo maravilhoso. Você já conhece aqui também a Tati. Tudo jóia, Tati? Tudo jóia. Fizemos muitas anotações aí, porque foi uma mensagem realmente de muita coisa que para destravar a mente, né? E é legal, né? Porque a gente vê o resultado na vida das pessoas. E acho que isso é marcante num tempo como esse, a gente poder entender o quanto uma mensagem pode intervir, atuar, manifestar na vida de uma pessoa, talvez fechando um ciclo, abrindo um outro ciclo, jogando luz sobre alguns sentimentos que a pessoa muitas vezes não sabe administrar. Mas vamos lá, vocês ouviram a mensagem, eu estou aqui, bora para responder as perguntas. É o desafio de hoje. Pode começar, Miriam. Nas minhas anotações, né, que eu entendi assim, o deserto era uma transição entre escravidão e liberdade. E muitas vezes nós achamos que estamos no deserto, ou estamos numa situação de deserto, e a gente acha que é um período de punição. Punição. E não é punição, é um período de aprendizagem. Essa é a abordagem inicial, né? A punição, né, a gente tende a pensar orientado pela punição. Então, o deserto não era um ambiente de punição. Esse acho que é o ponto 1 da mensagem. Bom, a gente não falou, o texto é lá o texto de Deuteronômio 8, de 1 ao 5, né? Esse é o texto. Quando Deus vai falando sobre o período, Moisés falando sobre o período. Bispo, por que a gente acha muitas vezes que o deserto é uma punição, uma condenação? Por que essa ideia da gente? A gente estava falando, é a educação que a gente recebeu, de que todo momento adverso nosso é, por algum motivo, punição. A gente acostumou a uma relação, né? A uma relação com Deus através da punição. Esse está enraizado na cultura, está enraizado na religiosidade de cada um de nós, numa teologia religiosa baseada em punição. Eu gosto muito de separar a expressão, né, nos dois testamentos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se a gente aqui conheceu Deus, aqui a gente conhece o Pai. Se aqui a relação é uma relação sempre de recompensa, que essa é a questão, a relação de atitude e recompensa, né?
faz bem, recebe bem, faz mal, recebe mal, uma atitude de recompensa. É muito essa troca, né? Aqui é uma relação de pai e filho, é uma relação de educação, de formação, de inspiração. Esse espírito é que a gente precisa nesses dias tomar posse disso. Ou seja, a gente não está mais no ambiente de tudo pensar em punição, sabe? De ser orientado pela punição, de viver uma vida onde, poxa, tudo é de alguma maneira uma punição acontecendo comigo. Não, simplesmente as coisas acontecem ao longo do caminho e isso pode ser, de alguma maneira, contribuir para o bem da minha vida. Então a gente não pode mais só raciocinar em termos de punição. Aquele deserto não era punição. Na verdade, eles estavam saindo de uma terra, ou seja, estavam caminhando para outra terra, estavam sendo premiados com um futuro extraordinário. Ou seja, eu tiro você da escravidão, vou te punir no deserto? Não, eu tiro você da escravidão e te preparo agora para um novo tempo. Então, esse período, ao invés de eu posso trabalhar a meu favor, esse período de deserto, eu posso dizer que Deus está me preparando, que é um tempo de preparação, então. O problema é que a gente foi criando figuras de deserto na vida da gente, baseado muitas vezes na provação, né, na punição. Então, o que para a gente é uma figura de deserto? São alguns períodos na vida da gente onde as coisas são muito limitadas, muito escassas, onde a gente não chegou onde gostaria de estar, ou seja, a gente abriu mão de alguma coisa no passado e está avançando para alguma coisa que está no futuro. Então, eu prefiro pensar a ilustração do deserto como uma transição, como a ideia de uma transição. É até aquilo que o senhor mencionou, né, um pai, ele disciplina, né, é a mesma forma Deus, essa relação de pai e filho, Deus só quer, Deus só quer o nosso melhor, e acho que o deserto vai nos preparar para chegar até o final daquilo que Deus tem, né? E até chegou uma pergunta aqui, bispo, na vida, nós vamos passar por vários desertos? Vamos, exatamente, porque existem momentos na vida da gente que as coisas não estão no lugar. Olha só, pensa comigo um pouco no deserto. O deserto é aquela hora, né, que nem sobra nem falta. É na medida. É na medida. Então, se você pensar, o deserto, ela é uma provisão que é regulada e irregular, né? Uhum. Regulada, né? Nem falta, nem sobra. Ela é regular. Ou melhor, ela é regulada, né? Regular. Ou seja, ela nem falta nem sobra, então ela está regulada. E ela é regular, todo dia. E na sexta-feira, cai 2 porções para você não precisar recolher no sábado. Então, a gente vai ter momentos na vida em que as coisas não vão estar no lugar, em que a gente não está nem numa ponta nem outra. Então, se a gente começa a olhar esse deserto como um lugar de transição, como um lugar onde a gente vai encerrar um ciclo e abrir outro. Imagina que você conquistou uma montanha muito alta na sua vida. Para você conquistar uma montanha maior, inevitavelmente, você passa por um vale. Ou seja, você tem que descer dessa montanha para subir de novo a montanha. Então hoje, eu vejo assim, aquilo que a gente poderia chamar de deserto são períodos onde as coisas estão fora do lugar, onde tudo não está bem definido, onde a gente está extremamente na dependência de Deus, aquela hora que a gente não tem o controle das coisas. Então isso pode ser chamado de um deserto, sim. Às vezes é difícil, já me peguei pensando nisso, né? A gente não quer estar no deserto, né? Sim. A gente quer que a vida corra bem, mas eles são necessários para que a gente, aquilo que o senhor ministrou, né? Amadureça também, né? Sim. Amadurecer, acho que isso é uma das grandes lições que o deserto nos ensina, que é o amadurecimento, né? O que acontece ali naquele momento é que precisa haver uma transição de mentalidade, uma mudança de mentalidade. Quando você vai sair do Egito, eles são escravos. E quem é escravo? O escravo, ele é aquele que está condicionado a receber. E explico. Espera aí, mas o escravo é condicionado a receber? Sim.
ó, eu te dou uma casa, te dou a comida e você vai trabalhar todo dia. No final do dia eu te dou casa, te dou comida e você vai trabalhar todo dia. Ou seja, essa é a mente do escravo. Agora, qual que é a mente do povo que vai chegar na terra prometida? É a mente do conquistador. Onde eu não vou receber, eu vou conquistar. Eu vou assumir. Eu vou plantar e vou colher. Eu vou criar, eu vou negociar. Ou seja, é uma mentalidade que tinha que morrer para uma nova mentalidade nascer. E isso fica provado quando a gente olha em Números 13, e a gente vai ver o quê? Que uma parte dos espias ainda estava com a mente do escravo. Se Deus vai me dar uma terra, tem que estar essa casa, tem que estar a colheita, tem que estar tudo lá. E eu só tenho que chegar e receber. E aí Deus disse, não, você vai ter que entrar nessa terra e possuir essa terra. Mas tem gigante, tem muralha, tem dificuldade, tem luta. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você ainda está com uma mentalidade de um escravo, e vocês precisam ter a mentalidade de um conquistador. Qual que é a mente do escravo? Como que você é condicionado, né? Qual que é a mentalidade? Abaixar a cabeça. Você não fala de cabeça erguida, você abaixa a cabeça, você se diminui. É uma própria, né? É até uma linguagem corporal, né? Vai falar com a cabeça baixa. E aí, olha só. Quando eles entram, o que eles fazem? Eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Eles são grandes e a gente é pequeno. Ou seja, jamais eles vão nos devorar, eles vão nos destruir. É a linguagem do escravo, uma linguagem corporal, abaixa a cabeça, eu me curvo a isso. Ou seja, aquele período do deserto era um período de desintoxicação também. Você começa a sair da mentalidade escrava, da cultura. Porque imagina o seguinte, nós estamos falando de mais de 400 anos, estamos falando de 430 a 440 anos no Egito como escravos. Ou seja, a cultura transmitida, o pensamento transmitido era de pai para filho como escravo. Então precisava morrer a mentalidade e a cultura de escravo para começar a nascer uma nova cultura de um povo livre, de um povo conquistador. E é justamente aí que muitas vezes a gente não entende que Deus está nos permitindo, sabe, passar por períodos de transição que vão transformar a gente em alguém que o Senhor gostaria para herdar e chegar lá no que Ele tem para nós. É um longo trabalho, né, bispo, de conquista, né? E assim, uma pergunta, né? Como não desanimar nessa jornada? Como não perder o foco, como na jornada do deserto? Como não... Então, a sua vida devocional, ela é importante. O maná não caía do céu todo dia? Ele não era o sustento para continuar a jornada? A água não saía da rocha? Ela não era o sustento para continuar a jornada? Qual que é o nosso maná hoje? A palavra de Deus. Quem é aquela rocha? Jesus. Paulo diz, aquela rocha era Cristo. Quem disse para nós, quem tem sede, vem a mim e beba? Jesus. Eu sou a fonte da água da vida. Quem é? É Jesus. Então, às vezes, a gente olha para esse tempo na vida e a gente começa a perder isso. A gente começa a perder essa visão de que Ele é o nosso sustento a cada dia. Ele é quem nos mantém. Né? E assim, uma coisa que eu anotei, né, nas minhas anotações aqui, é que tinham 3 coisas que eu anotei, que tinha a presença, a providência e a maturidade. E assim, quem não é exigido não amadurece. Então, indo por este caminho, né, assim, eu preciso conquistar, eu preciso amadurecer. Né? Exato. A experiência seguinte. Primeiro, você vai ter uma experiência com a presença dele. A presença de Deus, e esse é um processo. O processo da experiência é importante. Não diminua o valor das experiências.
Não diminua o valor das experiências. Deus sempre abordou e deu início a processos ministeriais, processos de chamada através de experiência. Então ele acende uma sarça, ele é uma voz que fala no quarto à noite. É uma experiência. Sempre vai ter uma experiência. É que depois da experiência, você vai ter o desenvolvimento, o crescimento. Então eles tiveram a experiência com a presença de Deus. Então eles viram o monte pegar fogo. Eles viram, né, a coluna de fogo à noite. Eles viram sons, né, tremores de terra, manifestações de Deus, o vento que abre. Isso tudo é experiência. Experiência da presença. Experiência da presença. De ver o rosto de Moisés brilhando enquanto falava com eles depois de ter encontrado com o Senhor. Isso é experiência da presença. E aí eles têm também a experiência da providência. Que é o pão que cai, a água que chega, a carne que aparece, a sombra, o cuidado, o zelo, né? A riqueza que eles carregaram do Egito. Isso é a experiência da providência. O sapato que não gasta, a roupa que não rasga, né? O pé que não incha. Isso é a experiência da providência divina. Então, Deus sempre vai nos abordar por meio de experiência. Sempre. Mas a maturidade virá pelo conhecimento. E aí é uma segunda etapa de um desenvolvimento com Deus. Eu nunca vou abrir mão de ter experiências com Ele, porque senão a minha fé fica só teórica. Mas eu não posso ter só experiência e não ter conhecimento, porque se eu me torno dependente da experiência, e o dia que não tem experiência? Sim. Uhum. Entende? Tá ok. Existem algumas mensagens, vamos pensar aqui como um pregador, existem algumas mensagens que é uma experiência. Uau, eu tive uma experiência com Deus, Deus revelou para mim. Agora tem dia que não é experiência, é conhecimento. Eu vou abrir a Bíblia, com conhecimento adquirido, eu vou transmitir algo de Deus para as pessoas. Qual delas é melhor? É aquilo que o senhor trouxe, né? Sobre o sentir e o conhecer, né? De você... Nem sempre a gente vai sentir, né? Mas o conhecimento vai trazer exatamente isso. Conhecimento, né? A própria palavra fala, né, que o povo perece porque falta por conhecimento. falta de conhecimento. E muitas vezes perecemos no deserto porque faltou ali conhecimento para nós, né, bispo? Faltou a maturidade, também, né, de amadurecer, a coragem de ir para algo novo. Porque o comodismo é isso também. Ó. Vamos voltar para o Egito com aquela vida a gente estava acostumada. Né? Então, em vez de passar por um processo de desconstrução, a pessoa quer se reafirmar no que ela sempre viveu, porque é cômodo. A gente não gosta de mudança, né? A gente é resistente à nossa mudança. E, bispo, uma pergunta aqui, ó. Como diferenciar quando Deus nos leva para o deserto e quando nós entramos no deserto? Jesus foi levado pelo Espírito, Elias entrou por conta própria. Isso também às vezes acontece, né? Com certeza, com certeza. Agora veja, né? É sempre importante a gente colocar que isso é uma ilustração. É uma metáfora que a Bíblia vai criando para nós e a gente hoje aborda isso como um deserto. Então, por exemplo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e era justamente um momento de transição, lembra disso? Quem é o Jesus que entra no deserto? É um jovem desconhecido na periferia do mundo. Quem é o Jesus que sai do deserto? O primeiro lugar que ele vai é para Nazaré, assumir seu ministério. Lembra que logo depois de sair do deserto, ele vai para Nazaré, abre a Bíblia em Isaías 61, fala sobre a unção de Deus, né? E ele diz, hoje se cumpriu diante de vocês essa escritura. Então ele é, até aqui, alguém sem nenhuma expressão, sem ministério, e sai do deserto como um pregador. Né? Vamos colocar assim, ou seja, uma transição.
O que acontece com Elias é que Elias está fazendo um caminho inverso, né? Então a questão aí não é o deserto, mas é o sentido da vida. Enquanto Israel estão no deserto, evoluindo, avançando, Elias está no deserto regredindo. Porque olha só, vou pegar as duas ilustrações que eu acabei de te apresentar. Jesus entra no deserto como um desconhecido e sai do deserto como um pregador. Elias é o maior pregador do momento e entra no deserto para querer ser quem? Um desconhecido. Eu não sou melhor que meus pais, para mim me basta a morte. Lamentando da vida. Ou seja, ele está passando por um processo, né? E qual que era o propósito de Deus com Elias a partir dali? Que Elias se tornasse alguém que ativa ministérios. Porque Deus vai tirar Elias daquele deserto para ungir reis e estabelecer um novo profeta. Percebe isso? Sim. Então assim, um deserto, a gente sempre vai ter os desertos da vida. Mas ele está me levando para frente ou para trás? Essa é a grande questão. Como sair desses desertos que nós mesmos muitas vezes nos colocamos? Vou ser repetitivo. O que Deus deu para Elias? E o que Deus deu para Israel no deserto? É a mesma coisa. Sabe qual que é a ideia? A ideia é assim, você entrou aí, agora você sai. Que é isso que estão querendo passar para a gente. Então assim, a pergunta vem nesse sentido. Então agora o que eu faço para sair? Como é que Deus sustentou Israel no deserto? Mandando pão e mandando água. Israel foi levado ao deserto e recebeu de Deus o que lá? Pão e água. Elias entrou no deserto. Se você entrou no deserto, agora você sai. Se você entrou no deserto, agora você dá seu jeito. O que Deus mandou para ele? Pão e água. Deus sempre é o Deus que não pune, né? É o Deus que está dizendo assim, vou tirar você daqui. Isso é a graça de Deus. Você entrou sozinho, mas a gente vai sair junto. Bispo, você falou uma coisa, né, ontem, que o desafio, ele te chama para fora. E a opressão, ela te empurra para Deus. Para dentro. Para dentro. E assim, e Deus, ele é provocativo sem ser agressivo. Né? Então, assim, ele falou para Elias, né? Levanta, vamos. Porque muito comprido te será o caminho, né? Mas isso aí é uma mensagem que eu preguei anteriormente, né? Vocês estão com as duas na memória agora, eu acho que é isso. Falando isso, até lembrei de uma mensagem que o senhor uma vez ministrou, que Deus é o nosso maior motivador também, né? Ele é. Então, nesses desertos, Deus também, ele nos desafia e nos motiva. Coma o pão de Deus, beba a água de Deus, continue, né, caminhando. É que muitas vezes a gente se fecha, e aí dê ouvidos à mensagem, é a mensagem que te tira de lá. Uma outra pergunta aqui, bispo. Por que não conseguimos ouvir a voz de Deus quando estamos no deserto? Aí é aquela questão de assim, onde você tem procurado a voz de Deus? Eu tenho certeza que ele não parou de falar. Eu tenho certeza que ele não está em silêncio. Então é Deus que não está falando ou somos nós que não estamos ouvindo? Então, o conselho que eu daria para essa pessoa é que ela ouça. Como é que Deus falou com Elias? Como é que Deus falou com Israel no deserto? Deus falou com eles. Elias recebeu a visita de um anjo. Israel tinha Moisés pregando para eles. Ou seja, a voz estava disponível. Jesus, quem falou com Jesus lá no deserto? A palavra. Jesus tinha citações
das Escrituras. Ou seja, não existe a Bíblia fala, a mensagem fala, o louvor fala. Você só precisa se expor a essas fontes de revelação da palavra de Deus. O pastor fala, o pastor prega, o pastor ministra, né? Ou seja, você precisa se expor a essas fontes da revelação da palavra de Deus. Abra a Bíblia que Deus vai falar, sempre. Deus é intencional e intenso, né? Assim, ele sempre, né, bispo, você pode explicar isso para a gente? Porque muitas vezes aparece uma situação e justamente é para a gente pôr em prática aquilo que a gente acabou de aprender. Quantas vezes, eu tenho certeza, bispo, que teve coisas que você já ministrou aqui e na semana você foi colocada em teste. Como que a gente faz isso? Acho que a gente sempre vai ser desafiado naquilo que a gente prega. Acho que a gente sempre vai ser desafiado naquilo que a gente prega. A gente sempre vai ter no dia a dia da gente a oportunidade da aplicação da mensagem. Sempre aquela mensagem ela vai estar dentro da gente construindo quem a gente é. Às vezes ela não é assim, é a resposta para um problema, mas é a soma de tudo isso que vai construindo sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar, sua maneira de ver. Então, o que na verdade essa soma das mensagens vão trazer é um novo modelo de pensamento, um novo modelo de encarar, de enxergar a vida. São as lentes, né? Vocês usam óculos, elas vão te dar lentes para ler a vida de uma maneira diferente. Então, cada mensagem que você recebe, ela vai construindo o seu eu. Às vezes a gente acha, não, isso aqui é a resposta para isso. Não. É um todo que está respondendo. É um todo que está te construindo, te edificando. Isso que é importante. Aqui. Como blindar o coração contra as investidas do diabo, querendo nos dizer que este deserto que a gente está passando é uma culpa nossa. Acho que traz muito aquilo que o senhor ministrou, a tentação de Jesus, né? Em todas as vezes ele triunfou, né? Como que a gente pode blindar o nosso coração para essas investidas? Bom, primeiro é sempre lembrar do que Deus disse. Lembre-se que Jesus não entrou no deserto sem antes ouvir do Pai que ele era o Filho amado. Demais, né? Isso foi muito bom. Forte. E aí é um conselho que eu dou às pessoas. Nunca permita que os seus amados saiam de casa sem saber que são amados. Nunca permita que os seus eles saiam de casa sem saber que são amados. Porque quem sabe que é amado tem um efeito na vida daquela pessoa muito diferente. A maioria das crises que as pessoas entram, das roubadas da vida que as pessoas entram, é porque elas não têm segurança de quem são, do amor que lhes é encaminhado. E é porque tem essa dúvida que muitas vezes, então é a moça que se entrega a uma paixão louca e destrutiva, porque não tem convicção de amor. E aí se sente carente ou mendigando um pouco de afeto e carinho. Primeiro carinho que alguém ofereça, ela já acha que aquilo é amor. Amor. Exatamente. Agora, uma pessoa que tem convicção de amor, que tem afirmação de amor, essa pessoa se torna resistente contra as investidas de Satanás. O senhor até falou, né? No deserto, Jesus não tinha pão, não tinha forças, mas tinha certeza de quem era e do amor de Deus. Então, porque o verso anterior, né, o último verso de Mateus 3, ele é uma afirmação de identidade e de valor. Então ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado. Identidade e valor. Ou seja, quem você é? Filho.
Qual o seu valor? Você é amado. Hoje mesmo a gente subiu um vídeo falando sobre isso. Às vezes a gente está perguntando muito o que fazer sem a gente saber quem a gente é. Quando a gente sabe quem é, o que fazer deixa de ser um problema. Não é? Verdade. E quando você sabe quem você é, você não fica, alguém dita a regra e você, não, acho que eu vou por esse caminho. Quando você sabe quem você é, de quem você é filho, você sabe que estrada trilhar. Você sabe se posicionar diante dessas investidas também. Né? Você não tem medo de falar não, eu sei. Bispo, o senhor acha que mais são aqueles que procuram escapar do deserto do que os que perseveram e triunfam? De todo mundo que saiu do Egito, 2 chegaram. A resposta é bem simples. Dos 12 espias, 10 duvidaram, 2 chegaram. Né? Esses mesmos 2 que são Josué e Caleb.
E é legal quando Deus fala sobre Caleb, lá em Números 13, porque ele diz assim, ó, nele houve outro espírito. Acho que isso é muito chave para a gente. Nele houve outro espírito. O que de fato fez o deserto? O deserto, da maneira como a gente entende, foi o espírito que a pessoa carregava com ela. Nele houve outro espírito, ou seja, ele teve uma outra atitude para a vida, ele teve uma outra posição da vida. Então muita gente hoje não avança para as promessas, não avança para uma vida mais frutífera, mais proveitosa. Qual do espírito? O espírito que ela carrega consigo. Sabe? E aí eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do Espírito como aquela força interior, aquela essência do homem, sabe? Que falta em homens, falta em mulheres. Tem um espírito derrotado, um espírito atrasado, um espírito depressivo, um espírito angustiado. E a Bíblia diz que ele troca o nosso espírito. A Bíblia diz que assim como ele troca as vestes de luto, traz vestes de festa. Mas tem gente que... Já viu gente assim? O espírito da pessoa, tudo é para o pior. Tudo é para trás. Não tem jeito. E às vezes até acaba contagiando aquele também que não está daquele jeito. Acaba contagiando. É muito assim, ó. Às vezes uma gota de fé pode mudar um ambiente inteiro, né? Mas uma gota de incredulidade também tem seus efeitos nocivos em um ambiente. E às vezes as pessoas, elas contagiam. Porque, ó, vamos voltar, né, na ilustração aqui no texto que a gente está usando. 12 foram, 10 voltaram com relatório negativo, 2 com relatório positivo. Os 10 influenciaram uma multidão, uma nação a não entrar. Acho que as pessoas são mais inclinadas a seguir uma orientação, essa coisa do espírito mais derrotado, não vai dar certo, não vamos lá. A própria natureza, né, caída do homem, ela sempre vai se inclinar para aquilo que é da carne. Gálatas 5 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, essa luta sempre vai haver. E aí pergunta, quem vai ganhar? Quem você alimentar melhor. Alimentou mais a carne ganha. Alimentou mais o espírito ganha. Então, quanto mais você se alimenta das coisas do espírito, quanto mais você aviva o espírito em você, mais o espírito vai prevalecer. Então, por natureza, né, a carne já sai na frente. Por natureza, por quê? Porque é a condição caída do homem. É a condição, né, de queda, a condição de pecado. E aí a gente vem para Jesus. O que acontece? Nascer de novo. Nascer do Espírito. Novo nascimento. E aí nova mentalidade, nova confissão, nova vida. E aí a coisa começa a mudar. Alguma pergunta? Mas vamos lá, claro que eu tenho para vocês. Vocês vão chegar aqui e ficar assim de boa, fazendo perguntas para mim. Não é verdade? Manda pergunta, bispo. Vamos lá. Vamos ver a cola. Vamos ver a cola, se eu colei direito. Se eu anotei direito. Tá. Como vocês veem o efeito de uma mensagem como essa chegando assim na sua vida pessoal? O que eu assimilei ontem? Que eu não posso me levar por emoções. O conhecimento é estável, como você falou. Então, quando eu tenho conhecimento, quando eu estou firmada na palavra, nas promessas, eu aplico aquilo para mim e falo, não, é assim, como você falou, no final do deserto tem mesa preparada. Então, o que me incentiva a caminhar, então, aplicar isso no meu coração, saber que eu tenho, lá na frente, eu tenho uma mesa preparada, a promessa vai se cumprir, e no tempo de Deus. É assim, ontem eu fiquei ruminando que tudo que foi dito, assim, né? Tem mensagem que a gente lê 2, 3 vezes, assiste mais vezes, porque realmente a gente quer aplicar aquilo no nosso coração. E ontem, né, como foi importante vir essa mensagem sobre o deserto, a gente triunfar no deserto. Nós todos passamos por desertos e nós precisamos realmente tirar lições para vencer. Como é que vocês veem quando o pastor aplica, por exemplo,
É fácil de identificar, vocês veem assim, tá. Quando a gente está falando de deserto, está falando de circunstâncias da vida. Sim. É fácil identificar aquela circunstância na vida que é um deserto? De pronto? Eu acho que depende muito, né? Acho que tem gente que realmente ali está passando por uma situação que é nítido para ela, que está tudo na vida dela dando errado, ela não consegue entender. Outras, às vezes, a gente acha que não consegue perceber de forma, às vezes, muito clara. Mas acho que a gente acha que parece que está tudo bem, mas sempre tem algum deserto ali na vida da gente que Deus quer nos ensinar. Então, mas o deserto para Israel estava dando coisa errada? Dando coisa. Não. Não estava tudo certo? Deus estava suprindo, Deus estava cuidando. Então não estava do jeito que eles queriam. Então, será que às vezes nós não estamos chamando, pegando o problema, né? E aí a gente associa esse problema a um deserto. Sim. Né? E muitas vezes o deserto não significa que está dando tudo errado. Aparentemente estava dando tudo certo. Sim, sim. Eles não passavam fome. Sim. As coisas estavam todas lá. Eles apenas estavam entre dois momentos da vida que estavam por se definir. Era uma transição. Era uma transição. E às vezes a gente identifica só como problema. Quer ver? Lembra de quando você fez faculdade? Sim. Quantos anos? Temos. Não, quantos anos de faculdade? Não precisa responder. Sei que você saiu agora, faz pouco tempo do ensino médio, tudo bem. É, super nova. Não, 4 anos de faculdade. 4 anos de faculdade, ok. Acordava cedo. Trabalhar. Ônibus. Faculdade. Chega tarde. Ônibus. Casa. Dormir pouco. Muita coisa para fazer. Dinheiro não sobrava. Sua vida era ruim? Era um problema? Não. Mas a gente pode dizer que era um deserto. Percebe como a gente só leva sempre para o lado negativo? Então eu posso dizer que seus 4 anos de faculdade era como um deserto que você atravessou? Sim, a gente pode dizer. Você vê como a gente consegue dar um outro sentido à leitura da Bíblia? Sim. Se a gente não ficar só com o viés que culturalmente foi imposto a gente, talvez você nunca chamaria o seu período de faculdade de deserto. Por quê? Mas eu tinha saúde, eu não estava com problema. E eu perguntei, o pessoal de Israel estava com problema? A gente achar que deserto, você está lá na pior, né? Na pior, e não. Então, podemos chamar esse seu período de faculdade um período de deserto? Podemos. Ele está levando você a um novo momento. Está criando uma transição. Né? Está tirando você daqui, de onde você estava, e levando você para onde Deus queria te levar. Ou seja, nesse período de faculdade, olha, você ia trabalhar na Cristã Mundial, se não tivesse a formação que você tem hoje, olha só. Não mesmo. Olha até onde isso te trouxe, Tá a vendo? mesa que você está sentado. Glória a Deus. Que bênção. Então aquilo foi um Amém. deserto? Foi um deserto. Então às vezes a gente está olhando como deserto, e eu tenho certeza que agora tem um monte de gente chocada para o povo. Nunca pensei que isso podia ser um deserto. Verdade. Bispo, porque se o deserto é uma transição, tem gente que fixa moradia no deserto, não? Também tem gente que se pega e se acostuma É ali, uma né? boa, até o beduíno, né? Os beduínos moram no deserto. Sim. Até hoje eles vivem no deserto. Gostam do deserto. Então, é muito difícil, né? Eu conversei com um representante do governo lá, quando eu estava, e eles falam sobre a dificuldade de lidar com os beduínos, que eles até hoje moram no deserto. Então eles tentam fazer algumas coisas para tentar dar um pouco mais de dignidade. Nós estamos no século 21 e tem gente vivendo ainda naquele deserto. E aí eles falam que um bom sinal de que um beduíno vai mudar de vida é quando ele planta alguma coisa. Fora isso, você pode oferecer para ele o que ele quiser. Ele não se acomoda nessa vida. Então o beduíno, ele vive naquele deserto, porque aí quando ele planta alguma coisa, ele fala, opa, esse está transicionando.
Esse quer sair dessa vida de beduíno para ir para uma vida, né, uma vida nova. E aí eles percebem quando ele começa a plantar alguma coisa. Porque se você vai plantar, você vai esperar a colheita. Sim. Então, é sinal que você vai fixar ali. É um bom termômetro. Tem muita gente que fixa moradia no deserto. E deserto não é lugar de morar. Sim, é uma passagem, né? Passagem. É. Você encontra com a pessoa, e aí, tudo bem? Ih, tô num deserto, né? Ela tá sempre num deserto. É por isso que existem vários tipos de pastores, sabia? Essa aqui é boa. Quais os tipos de pastores? Bom, tem pastor de ovelha, né? Que conduz sempre para o pasto, que é sempre leva para as águas, né? Conduz as ovelhas. Mas tem pastor de camelo também, né? O cara que cuida do camelo também é pastor. Só que o pastor do camelo só leva para o deserto, né? O pastor do camelo sempre leva para o deserto. Então, tem uns que são pastor de camelo, tem outros que são pastor de ovelha. Alguns irmãos aí estão sendo camelo. Seria desconhecimento da graça também, bispo, a pessoa achar que Sim. tudo tem que ser luta, aprovação. Eu busco sempre entender no texto, porque acredito que todo texto precisa ter uma semente do Evangelho. Você precisa descobrir em todo texto, quer ele do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, uma semente do Evangelho, um lampejo do Evangelho, uma cena do Evangelho. Isso é muito importante. Então, quando a gente pega isso e a gente pensa no texto que a gente está usando como base de Deuteronômio, no fim, olha o que Deus fala. Assim como um pai educa seus filhos, eu também educo vocês. Percebe Deus querendo mudar a relação? Deus, criador, criatura, para pai e filho. Tem que haver ali uma revelação. Eu me incomodo muito. Se eu ouço a exposição de um texto bíblico onde a gente não consiga perceber, ou no final você não ressalta as boas novas do Evangelho. Você pode tirar conselhos do texto. Note que eu não sou contra uma pregação que traga conselhos. Mas a gente tem que sempre lembrar que Evangelho não é um bom conselho. Evangelho é uma boa notícia. Então, Evangelho não é uma coisa que eu te ensino a fazer. Evangelho é uma comunicação que eu lhe faço. Estou informando. Uma notícia que eu te dou. Então, o Evangelho não é uma receita, né? Como você faz o bolo. O Evangelho é o bolo. O senhor já ensina muito isso aqui na igreja, né? A gente realmente olhar para a Bíblia e enxergar... Tem que enxergar o Evangelho. O Evangelho, a graça, né? Então, se você não consegue ver o Evangelho de Deus nisso, né? E isso não tem nada a ver com o que as pessoas hoje vão nos exageros, sabe? Porque defende isso, pregador que defende isso, que defende aquilo, os extremistas, esses não pode. A gente não pode se deixar pautar pelos extremos. A gente tem que sempre voltar aqui para a razão bíblica. Senão a gente vai criar um Deus, como é que fala? Quando tem duas personalidades, um Deus... Bipolar. Bipolar, essa palavra que eu estava procurando, Miriam. Um Deus meio bipolar. Porque no Antigo Testamento ele diz uma coisa, agora no Novo Testamento ele pensa de novo, ele se arrependeu do que fez. Não. Por todo o processo, Deus já queria anunciar o Evangelho. E aí eu vejo justamente isso. Qual que é a afirmação de Deus naquele momento, quando Moisés está pregando? E diz assim, é como um pai. Esse Deus que está tocando vocês pelo deserto é como um pai. E quando Jesus vai entrar no deserto, qual é a voz que ele ouve do céu?
Pai. Pai. Ou seja, é enxergar esse Deus Pai. No texto, é enxergar a boa nova, enxergar o sacrifício de Jesus, enxergar as boas notícias de Deus. Para que a gente não viva só uma base de, porque tem 7 princípios aqui no texto. Ok, tá, então eu vou fazer aqui o que isso diz para mim? Uma receita de bolo ali, né? Você segue esses 7 passos. Então, é claro que eu acredito que a gente pode extrair princípios da palavra, né, valores da palavra, é lógico, mas se a gente não encontrar o evangelho nela, porque a nossa chamada é para pregar o evangelho. Sim. Precisamos pregar o evangelho. Então, nessa circunstância toda, o que eu estou dizendo às pessoas? Que existe um Deus sustentando ela. Aleluia. Que existe um pai criando um filho, né? Que vai estar por cima e não por baixo. Porque essa era a proposta. De criar uma nação que estaria por cima e não por baixo. Bispo, posso só fazer uma coisa que não foi na pregação, mas eu fui criada numa denominação e, assim, era os usos e costumes, eles falavam assim, olha, se você cortar o cabelo, Deus pune. Se você, né? Então, assim, a gente foi criada a ter medo. Medo. E eu tinha dificuldade... Que é diferente do temor. Exato. E eu tinha dificuldade de ver Deus como pai. Porque ele vai me punir. Se eu fizer tal coisa, eu vou me dar mal. E depois de adulto eu fui reconhecer e fui ver esse amor de Deus por mim. E Ele me mostrando em várias situações, Ele presente, segurando minha mão. E como é bom a gente descobrir que a gente tem um pai, né? Um pai amoroso. Porque mesmo quando... A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que amam. Sim. A Bíblia diz que toda a punição, né, ou toda a disciplina, ela no momento é dolorosa, mas ela é proveitosa. Então o que nós estamos dizendo é que existe um pai que disciplina, mas não condena, né? Existe um pai, né, que muitas vezes vai tratar conosco e nos disciplinar. Isso é claro. Eu não tenho problema com isso, né? As pessoas pensam que a gente está pregando um outro tipo de Deus, né? Não. Deus continuará sendo um pai, mas em tudo nós vamos perceber o amor. Então, quando esse pai te disciplina, quando esse pai traz a ti, de alguma maneira, alguma espécie de correção, você vai sentir, você vai perceber, mas você vai sair desse processo melhor e não pior. Eu não vou me lembrar a referência bíblica, né? Mas fala que quando Deus corrige a gente, a princípio ela é desconfortável. É desconfortável. Mas depois traz gozo, traz paz. Né? O resultado, o que ele fala é que essa correção gera resultado. O texto fala sobre resultado, ou seja, a princípio isso vai parecer ruim para você. Mas o resultado disso ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminho, isso vai ser potente, sabe? As respostas que isso vai trazer vão ser extraordinárias. E é isso que as pessoas precisam entender. Então, o que é uma correção? A vara da correção, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então ele me corrige, né? Mas sem me ferir. Sem oprimir, né? Que o senhor trouxe. Sem opressão. Eu até estava conversando com o Hugo hoje pela manhã, né? E ele falou que uma das coisas que acho que mais talvez falou ali, ele ficou impactado sobre a gente estar no ambiente controlado, né? O senhor exemplificou, né? Com uma criança, tá andando um pouquinho mais à frente dos pais. Mas o pai está de olho. E a gente é assim também no deserto, né? Deus, a gente está no ambiente controlado. É um processo longo. E talvez falar disso aqui agora, para muita gente a gente pode não chegar aonde a gente gostaria de chegar, né? Onde seria importante.
Mas Deus quer filhos maduros. Sim. E a maturidade só virá a partir de você se expor a experiências. Então assim, ó, vou falar um negócio aqui. Você acha que seu filho precisa perguntar para você se ele fecha um negócio ou não? Você tem um filho... Quantos anos tem seu filho? 38. 38. Mãe, compro ou não compro, mãe? É para isso que você criou um filho? Não. Ele precisa decidir. Ele tem que decidir. A maioria de nós ainda não entendeu a emancipação que Deus quer criar. De chegar um momento assim, eu não sei se eu moro em Suzano ou se eu moro em Mogi, vou orar para Deus para saber onde eu moro. E Ele vai dizer para você, filha, quer morar em Suzano? Mora em Suzano. Quer morar em Mogi? Mora em Mogi. Entende? Ou seja, eu não quero ficar te levando pela mão a vida toda. Eu não quero ficar te levando pela mão a vida toda. Então existe em Deus um plano de emancipação. Para que a gente passe a lidar na terra como filhos maduros. E Deus exige essa maturidade de nós, né? Ele exige. Ele assim, espera. Espera, né? Ele espera essa maturidade de nós. Ele conta com essa maturidade nossa. De que a gente possa ser de fato um filho maduro. E como a gente vai ser filho maduro? Através das experiências. Como a gente vai ser filho maduro? Através das exigências que a vida vai trazendo a nós. Isso vai nos dar essa maturidade. E isso vai nos levar cada vez mais à estatura do varão perfeito. Quando fala estatura do varão perfeito, está falando sobre o quê? Maturidade. Porque é o filho maduro que possui herança. Eu lembro uma ministração do sua, no Líderes e Liderados, que o pastor Silmar falou, Júlio, o dia que você quiser para a direita, o dia que você quiser para a esquerda, você desenvolve um relacionamento com Deus, que Deus ele te apoia naquilo que É isso aí, Ele vai te apoiar no que você fizer. Essa foi uma da... O pastor Silmar é um dos mentores assim, mais fantásticos, né? E essa foi uma das lições que ele me ensinou há muitos anos atrás. Cara, vai chegar uma hora da tua vida que se tu for para a direita, Deus é com você. Se tu for para a esquerda, Deus é com você. Maturidade. Não é mais, vou para a direita, vou para a esquerda, compro, não compro, vendo, não vendo, faço. Se fizer, está feito, está bem feito. Né? A bênção, onde estará a bênção? Né? Porque a grande questão é essa, onde é que eu vou ter a bênção? Né? E é por isso que a gente precisa calçar os calçados do Evangelho da Paz, para a gente caminhar com paz. Paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Então, se eu estou comprando, eu estou vendendo, se estou indo para a direita, estou indo para a esquerda, estou em paz com Deus. A paz é o juiz do coração. Paz né? é o juiz do coração. Então, se você está com isso aí no seu coração, então é um filho maduro. Então, qual que é a ideia de Deus, né? Nessas transições da vida? Amadurecer. Crente maduro. Gente madura. E qual que é o problema da religião com isso? E se eu emancipar você e você não precisar mais me consultar? Tem isso também. Você está livre, Miriam. Você não sou mais eu que dito o que você faz como seu pastor. E o medo, né, de perder o controle. Entendeu? Ô, gente, Deus me livre. Deus me livre de ser fiscal de gente grande. Deus me livre. Deixa cada um. Ser fiscal de marmanjo. Ah, louco. Já pensou quantas ligações você ia receber? Entendeu? Aqui, E aí, assim, aí a pessoa pergunta, mas como é que você consegue pastorear milhares de pessoas? Né? Ser pastor de milhares de pessoas. É porque eu decidi que eu não vou ser fiscal de marmanjo. Ensinar o que a palavra fala, dar instrução. Ensinar, ministrar. E outra coisa, se a pessoa não for cheia do Espírito Santo. Falei isso aqui, ó, a gente se juntou aqui.
o Ministério de Louvor esses dias. Aí juntamos aqui o Ministério, já tem umas 200 pessoas aqui. É gente pra valer. Tudo aqui, sentado. Aí falou, vocês estão esperando de mim uma regrinha de pode ou não pode? Vocês estão esperando de um padrão aqui, ó, se você segue esse padrão, se não segue esse padrão, para dizer se você está aprovado ou não está aprovado. Vocês esquece. Eu não vou ser titio de criança no parquinho, não. Eu não vou ser titio de criança, não. Você está no ministério, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, eu não preciso falar para você pode ou não pode. Exato. Se você estiver cheio do Espírito Santo, eu não preciso falar pode ou não pode. Senão, a gente vai ficar uma vida inteira aqui, ó, de gente que não toma uma decisão, de que não se move. E aí as pessoas, por outro lado, isso torna as pessoas independentes. Que bom. Torna as pessoas independentes. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Amém. Então as pessoas estão conscientes, sabem disso. E aí, elas falam assim, mas se eu fizer errado, como você falou, o deserto não é um lugar de punição. Se eu fizer errado, está tudo bem. Só que é o seguinte, só que se você fizer errado, você saiu debaixo de um guarda-chuva que te protege. Essa que é a grande questão. Ó, digamos que esse copo aqui sou eu. A mão de Deus está sobre mim me abençoando. A mão de Deus está sobre mim aqui, ó. Para onde eu vou, a mão de Deus é sobre mim, ó, me cobrindo. Só que se eu for pelo caminho errado, o que vai acontecer? Eu vou e a mão de Deus fica. O que acontece ali? Eu estou exposto. Eu estou exposto. Aí eu me arrependo. Entendeu? Então, ó, para onde eu vou? Essa bênção está me cobrindo. É por isso que dá certo. Aí as pessoas, o que você fez para dar certo? Eu estou sob a bênção de Deus. Não é o que eu fiz que dá certo. Isso é convicção, né? É quem está sobre mim, quem está me abençoando. E aí eu saio disso. Automaticamente agora eu estou exposto. Aí não é Deus indo lá me dar um... Não, é o mundo, é a vida, é o diabo. Agora aqui, ó, me afligindo. Mas aí eu volto, ó. Estou coberto. A graça de Deus está aqui, ó. Está aqui, ó, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. E quando isso entra aqui, ó, acabou. Acabou. Confiança. E aí você vive. Você vive feliz, tranquilo, sem dúvida do amanhã. Porque você sabe. Sabe disso. Então, tem um deserto. Bora. É uma transição, uma mudança, é um tempo novo. Vai ficar um certo vazio. Mas não vai me faltar. Não vai me faltar, vai estar tudo ali. Para que eu possa viver, por exemplo. Como eu te falei, nosso período de construção, daqui olhando agora o prédio, foi um deserto. Mas estava transicionando a gente para algo diferente. Não é? Sim. Para algo especial. Foi um deserto. Para um novo momento, né? Novo momento, novo tempo, nova história. Aí você vai dizer assim, que a gente viveu lá no tempo da construção. Foi um deserto. A própria pandemia, né? Pandemia foi um deserto. Não foi? Sim. A gente entrou de uma maneira e saímos de outra maneira, né? Isso eu falo, igreja e até a vida de cada um, né? Agora, por que a gente não pensou nisso como punição? A gente estava preparado, instruído. E saber que Deus ia estar aqui, ó, né? A gente foi instruído para isso, né? Olha, se fortaleça no Senhor e... Toda a nossa postura foi uma postura de quem vai atravessar um período difícil, porém convicto de plena segurança. Sim. Que esse deserto, Deus está aqui, né? A gente só estava saindo de uma ponta e indo para outra, era uma transição. E quantas coisas a gente desenvolveu na igreja depois da pandemia? O que Como estamos a igreja aqui agora, cresceu. Né? Cresceu. Cresceu. A pandemia não nos roubou nada.
Não nos tirou nada. Não nos tirou nada. Nós saímos enriquecidos da pandemia. Mas por quê? Porque como um pai disciplina o seu filho, assim o Senhor também os disciplina. Quem conduziu a gente ao longo disso foi o pai. Era a figura do pai. Enquanto muita gente não conseguia ver o pai. Então foi o pai com a gente. O pai ao nosso lado. Não, mas tu ficou internado com o Covid. Fiquei. Não podia entrar meu pai, não podia entrar minha mãe, não podia entrar minha esposa, não podia entrar meus filhos no quarto. Mas o pai... E que experiência foi? O pai... Que experiência com os anjos. O pai estava lá. Entendeu? O pai estava on lá. E estava lá ligado na gente, estava lá cuidando. E aí você sai mais rico, você sai melhor, você sai... Por quê? Porque foi uma transição. E até as experiências, né? O senhor conta da experiência que teve. Todas elas, em tudo. Então, se eu penso aqui na construção, foi um deserto. Mas nunca faltou. Nunca faltou. Isso. Não sobrou também, né? Na medida. Mas na medida, chegava, acontecia. Episódios e mais episódios. Né? Aí veio a pandemia. Cara, é um deserto que só fez uma transição. Então é aquela coisa, a gente parar de olhar a vida com esse viés punitivo, condenatório, sabe? E começar a olhar a vida com mais propósito, com mais destino, sabe? Para onde Deus está me levando, né? Triunfar no deserto. Eu não escapei do deserto, eu triunfei. Entendeu? Eu não escapei do Covid, eu triunfei sobre ele. Que bem. Entendeu? Né? Nós não escapamos. Ai, ufa, abriu tudo e a igreja não fechou. Não. Cara, abriu e aí todo mundo dizia, aí, vocês sobreviveram. Não, nós crescemos, nós prosperamos, nós adquirimos, nós construímos, nós equipamos, nós melhoramos. Mas tem um segredo aí, né, bispo? Eu lembro que você falou assim, nós não estamos apegados em templos. Não. Né? Nós somos igreja. Né? Nós amamos ser igreja, então como igreja, a igreja continua funcionando. Mas aí é o seguinte, ó, lembra que a gente falou sobre você desintoxicar, você desfazer uma mentalidade para assimilar outra? Sim. Por que a gente não teve problema? Porque a gente já tinha se desligado dessa mentalidade de templo. O templo fecha, a igreja não. A gente sempre soube pôr o templo no devido lugar. Antes da pandemia começar, lembra que eu falava, ó, o templo... Não tem vida, tem função. Tá vendo? Templo não tem vida, templo tem função. Então, o templo é importante dentro da função do templo. Então, assim, ó, lembra que eu falava assim, ó, outra lá, ó. Deus não está preso ao nosso endereço nem ao nosso horário, mas Ele não vai desprezar o nosso endereço e o nosso horário. Lembram disso? Uhum. Tudo isso era uma preparação para quê? Para algo que estava por vir, né? Para que a gente não estivesse preso à condição do templo. Sim. Uma outra coisa que eu falo, ó como a gente atravessa preparado. Está tudo preparado. As igrejas foram, não todas, mas boa parte das igrejas foram transicionando para o fundo preto, iluminação. A gente vem se preparando. YouTube, transmissão, digitalização dos meios de comunicação, digitalização dos meios de contribuição. Tudo isso vem acontecendo na igreja. Quando surge a pandemia, nosso deserto, o que acontece? A gente atravessa ele. Por quê? Fechamos a igreja, fechamos o templo, a igreja estava com tudo pronto para estar online. Sim. Todos os processos já haviam sido digitalizados, preparados para esse momento. É só aplicar. Então Deus me colocou no deserto. Essa pandemia veio para punir? Eu ouvi muito isso.
quero ver o que esses pastores vão fazer agora com as igrejas fechadas. Vem cá ver. Fizemos. Né? Ó, exclusividade aqui pro... Isso aqui não tem em lugar nenhum, hein? Exclusividade aqui pro programa. Quando a gente voltou, o ano passado, depois do período maior que a gente passou de 100 dias, né? 100 dias. E a gente fez o nosso drive-thru, né? A gente fez o nosso culto drive. Lembra? E aí os haters, sempre os haters. Sempre. Os haters falaram assim, eu escrevi, puxa, que saudade que eu estava da igreja. Porque olhar nos olhos das pessoas, para nós é emocionante. É rico para nós. A gente vive por essas pessoas. A gente se dá por essas pessoas. Então, para nós, encontrar com essas pessoas, coisa mais maravilhosa. E aí postei foto, postei vídeo, escrevi saudade. Tudo remetia a saudade. Aí vem um hater e escreve assim, você estava com saudade dos dízimos e das ofertas. Entendeu? Pegou? O cara escreve, você estava com saudade dos dízimos e ofertas. Vou falar aqui, ó. Se o nosso pensamento fosse dinheiro, eu ficava com a igreja fechada mais 6 meses. Porque a gente economizou de energia, papel, limpeza. O resto era melhor, por quê? Porque os dízimos de oferta não foram afetados. Teve provisão, né, bispo? Não faltou nada, né? Então, a questão é, eu estava com saudade das pessoas, né? A comunhão, né? A comunhão, mas a mente da pessoa, porque eles achavam que a gente estava sendo o quê? Agora eu quero ver o que vocês vão fazer com a igreja fechada, porque vocês querem ficar com a igreja aberta por causa de dinheiro, tal. Irmãos, a igreja fechada eu economizo. Eu não gasto, entendeu? A pessoa está gastando energia da casa dela para assistir o culto na televisão dela, está gastando a internet dela para assistir. Ou seja, era mais barato, a igreja é mais barata manter uma igreja online do que manter uma igreja física, né? Com milhares de pessoas passando aqui, né? Milhares e milhares no domingo, milhares na semana. Ou seja, sabe o que acontece? As pessoas elas estão achando que elas pensam que a gente está sozinho, que a gente vai atravessar isso. Triunfamos aqui, ó. Triunfamos no deserto, não fomos. Não escapei. Como é que vocês escaparam do Covid? Não, da situação, da crise. Não escapamos. Triunfamos. Saímos maior, melhor. Nunca vi tanta gente nova chegar na igreja. Melhor dos momentos nossos. Isso não é só a gente aqui, não. Sim. No Brasil, as igrejas bombando, crescendo, avançando, prosperando, né? Falo com os meus amigos, né, pastores de igrejas, não é que está acontecendo aqui com a gente, não, e alguém diz assim, ali, é uma coisa isolada. Não, é no Brasil. No Brasil. Deus é fiel. E pobre de quem ainda está com a mentalidade de um deserto punitivo, né? E não de um deserto de desenvolvimento. Que tem muito a nos ensinar, né? Nos ensina. Crescer. É isso aí. Fechou, gente? Fechou. Acho que já deu, né? Batemos um papo bom. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês. Não esquece de compartilhar. Essa conversa pode ter muitas inspirações para muitas pessoas e trazer muita luz a respeito da mensagem. Uma das coisas que a gente vai deixar aqui disponível para você também é o link para você assistir a pregação sobre a qual a gente discutiu aqui hoje. E que eu tenho certeza vai falar muito ao seu coração. As pessoas, elas enviam mensagens e muitas vezes, a semana mesmo eu recebi de uma pessoa o seguinte, olha só, eu fui pregar uma conferência a semana passada, né, alguns dias atrás, dessa data aqui que a gente está gravando, e uma pessoa há 2 dias me mandou o seguinte, já assisti 3 vezes sua mensagem da conferência. Então ela assistiu aquele dia da conferência, nós estamos falando aqui a coisa de hoje exatamente 8 dias atrás. Então há 6 dias atrás ela tinha assistido na conferência e mais 3 vezes. Ou seja, acho que desde a conferência está assistindo dia sim, dia não minha mensagem. E é o que leva uma pessoa a isso, né? É o poder que a palavra tem
de visitar você e criar ambientes assim transformadores. Então você está acompanhando isso aqui, essa conversa. A ideia é expor para você sempre alguma coisa aqui que não dá para a gente conversar lá no púlpito, mas deixar algo a mais aqui para você. Ô Miriam, deixa para nós aqui uma palavra, uma consideração final daquilo que você experimentou na mensagem. E se você descobriu alguma coisa nova hoje que você queria compartilhar ali, ó. A mensagem ontem, para mim, assim, que me marcou, assim, Deus é fiel e presente, sabe? Ele não, tudo que Deus faz é perfeito. Mesmo nos desertos, Ele está conosco, Ele providencia pão, água, sustento, colo. E assim, o que me ensina essa igreja? Sirva, porque quem serve não tem tempo para ficar se preocupando com o deserto. Olha, eu tenho mais pessoas para servir, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Isso aí, vamos colocar os nossos 5 pães e 2 peixes aqui nesse deserto para ver o que acontece? Vamos dar os nossos 5 pães e 2 peixes? Não é? E vamos ver o que acontece? Verdade. Tudo que ele faz é bom. Se é o vinho, vai ser o melhor. Se é o pão, pode preparar cesto de sobra, Verdade. que vai sobrar. Maravilhoso. E aí, Tatiane, conta para mim. Eu acho que a grande questão, né, a gente entrar no deserto é Deus nos desafiar, né? A gente achar que Ele não nos oprime, mas Ele nos coloca para tirar o melhor. E daqui dessa mesa, realmente a gente nunca para pensar, né? Às vezes a gente acha que o deserto é só aquela dificuldade. Só perrengue. Só perrengue. E não, né? O senhor exemplificou a questão da faculdade e tantas outras coisas na nossa vida que não é ruim, não está ruim. É um deserto, mas não é ruim. É um processo de transição, processo de mudança. Que a gente tem que passar e a gente vai triunfar. Glória a Deus. Obrigado. Espero que tenha enriquecido um pouco mais a fé de vocês. Pessoal que acompanha a gente, não esquecem, curtir o vídeo, comentar, por favor, e se inscrever no canal e acionar as notificações. A gente está produzindo muito conteúdo. Você pode voltar aqui também e ver o especial que eu fiz sobre o Ministério de Jovens, que vai abençoar muito a tua vida, e pode assistir a mensagem. A gente vai deixar aqui o link para você, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.